O STF vai cruzar a linha vermelha, vai dar um dedo do meio pro Trump e vai mandar prender o Bolsonaro. E esse pedido de prisão está muito próximo, porque o PGR já fez a parte dele, já mandou o pedido, o requerimento de prisão, de condenação para o STF. No momento que o STF quiser, entre aspas, vou explicar detalhadamente como vai funcionar o processo, vai mandar prender o Bolsonaro. Floriano, você acha que a pressão do Trump não vai dar uma segurada? Eu acho que não. Por quê? Porque simplesmente o Moraes, por algum motivo que eu não entendo, eu já falei isso no outro vídeo, ele simplesmente expediu mais uma ordem legal, segundo até o jurista André Marsiglia, para os Estados Unidos no meio do caos. No meio de várias cartinhas, várias diretas e indiretas do governo, no meio de taxação, no meio de uma negociação complicada, ele vai lá e me manda essa. E no meio de processo dele rolando dentro do solo americano, dele sendo citado e ele não aparecendo para se defender. Isso acontece de forma sequencial e mesmo assim ele decide enviar uma ordem legal. Ou seja, eu fiz a analogia do cara que entra na sua casa e pega objetos e o cara que entra te dá um tapa na cara e vai sozinho. Qual que é o lugar desse cara? Hospício, né? E pelo que parece, ele vai dali pra cima. Eu acho, a minha análise aqui, li várias notícias, vi vários pontos de vistas. A minha análise é o seguinte, eles estão achando que eles vão ganhar capital político, tá? A análise do Lula é que vai ganhar capital político. Eu mostrei pra vocês o lulômetro lá, tá aumentando a reputação do Lula. Essa é a teoria nossa. Nossa teoria é essa. A teoria nossa não, a teoria deles é essa. Eu acho que isso pode ocorrer, mas existe grande probabilidade de quando isso cair na gôndola do mercado, quando as coisas começarem a ficar mais caras, quando eles tiverem que cortar a relação com a Rússia do diesel ou cortar 100% a relação com os Estados Unidos e Europa e a inflação estourar aqui dentro, eu acho que o apoio acaba em questão de poucos dias, para não dizer horas, tá? Quando bater no mercado, o jogo muda. Mas até lá, eles estão com muita coragem. O Lula chega e fala assim, vou levar jabuticaba pro Trump para negociar. O Alckmin tá mais perdido que cego em tiroteio. E o Alckmin, pelo que tudo indica, é o grande é o grande salvador da pátria na negociação. Até os empresários estão acreditando na capacidade do Alckmin. Realmente, os empresários brasileiros estão sem o que acreditar, né? Para acreditar na capacidade do Alckmin, eles estão completamente perdidos. Mas qual que é o ponto aqui? Ele vai ser preso. E a questão que fica é, qual vai ser a reação do Trump? Quão pesada vai ser a mão do Trump revoltado por ter avisado várias vezes e mesmo assim o Brasil passou por cima e deu o dedo do meio? É isso que eu vou tratar nesse vídeo. Eu trouxe vários pontos de vistas e eu trouxe um ponto de vista muito bom que foi do Caiado e também vou mostrar para você como que tá a evolução da prisão do Bolsonaro e por que que eu tô afirmando que vai acontecer muito provavelmente, só não acontece se entrar alguma coisa fora do roteiro. Sanção tá no roteiro, taxação do Brasil escalando tá no roteiro. Eu realmente não sei o que não estaria no roteiro. Não estaria no roteiro uma taxação da Europa, não estaria no roteiro uma pressão de mais países. Isso não estaria no roteiro. Não estaria no roteiro o Congresso e o Senado acordar. Essa parte eu acho que é a mais difícil de todas acontecer. Mas não está no roteiro. Tirando isso, todo o resto está no roteiro, amigos. Todo o resto está no roteiro. Ah, xingar, fazer coisa, o Trump falar mais grosso, está no roteiro. O que não está no roteiro é o Trump se associar à Europa, se associar a outros países para taxar o Brasil, para apertar o Brasil. Aí a vaca vai para o brejo. Mas o Trump está fazendo legitimidade para isso. Já saiu no jornal inglês, no The Economist, já saiu em vários canais de mídia de outros países batendo na democracia brasileira, falando que a gente está virando ditadura, ou seja, não vai ser difícil ele conseguir esse apoio. Dito isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e vamos começar. Vamos começar com essa fala aqui que eu achei muito, mas muito esclarecedora para você entender como que a gente chegou no buraco que a gente tá. Presta atenção. Então, querer desdenhar do dólar é pedir para tomar chumbo. Esse é um grande erro que o PT está fazendo agora, e principalmente o Lula no seu discurso, querendo desdenhar do dólar. Quem é ele, com um real desvalorizando a cada dia, querer desdenhar da moeda mais forte do mundo? É um negócio impressionante. Sobre os BRICS também é outra coisa. Olha o que está fazendo a Índia e a própria China. A Índia já meteu o pé e vai abandonar os BRICS, e essa é a indicação que está tendo, tá? Presta atenção.
eles praticamente estão dizendo assim, ó, não vamos na barca desse Lula, não, porque eu acho que ele deve ter tomado algumas aí, tá falando para mais, porque nós não vamos entrar nesse barco do Brasil aí e querer brigar com os Estados Unidos. Isso é a China e a Índia, que já estão negociando as suas tarifas com os Estados Unidos. Coisa de inteligente. A China pode E a ser. gente não tá negociando, saiu um boato que a gente tava negociando, baixar pra 30, adiar 90 dias. O Alckmin acabou de desmentir esse boato, falando que não tem nenhuma negociação rolando. Amigos, cada dia é menos um dia. Dia 1º de agosto entra a taxação. Vai ter quebradeira, vai ter demissão em massa, vai bater na reputação do Lula. É comunista, mas ela é capitalista. E a Índia também não é trouxa, não quer perder dinheiro. Vai entrar num barco furado desse do PT, vai querer acompanhar essa linha do PT, mas não vai fazer isso mesmo. Ó, vocês querem se matar? Vocês se matem aí no Brasil. Mas nós aqui vamos preservar o nosso comércio e nossa balança comercial, porque aqui a gente precisa produzir, precisa dar de comer para a nossa população, que não é pequena, e é isso que nós vamos fazer. Se vocês quiserem adotar essa linha aí, pode seguir à vontade, mas nós não vamos fazer isso. É exatamente isso que tá acontecendo. Então, querer desdenhar do dólar é pedir para. É uma idiotice completa, beleza. Agora eu falei pra vocês o que a Índia tava fazendo, mas a gente tem que falar e mostrar, né? Índia prepara acordo com Estados Unidos e já visa abandonar os BRICS. Ou seja, o barco do Lula tá ficando cada vez mais vazio. No Brasil, tá extremamente vazio. E agora vai ficar ainda mais vazio no barco internacional. Europa já pulou do barco, já para ficar bem claro. Estados Unidos, nem preciso contar. Ou seja, ele ainda tem a África do Sul. Como assim, Floriano? A África do Sul tem África do Sul. Infelizmente tem África do Sul, vocês vão entender o porquê do infelizmente. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo do Eduardo Bolsonaro. Esse vídeo aqui é pesado. Ele ofende, mas não sei se ele tá fazendo um bom trabalho de articulação, tá? Ele fez muita coisa nos Estados Unidos, mas ele não tá conseguindo tangibilizar isso para resultado prático. Talvez essas sanções aumentem a reputação do Lula. E não vai aumentar por causa da sanção em si, mas por causa da embalagem que foi entregue à sanção. Se fosse mais estratégica, não teria esse efeito. O Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a Lei Magnitsky, e do jeito que o Trump não vai vir só nele, vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump, e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. A dica deles é que eles vão até arder. Agora a pergunta que fica é, até onde arde e o que eles vão fazer exatamente? E eu falei para vocês a questão da opinião pública, mas tem uma probabilidade das pesquisas piorarem para o Lula. Por quê? Porque a hashtag ali, defenda o Brasil do Moraes, defenda o Brasil do PT, não tá fraca não. Realmente tá conseguindo tração, ou seja, está alcançando engajamento. A gente tem que entender se isso vai se converter em apoio ou repugnância do PT e do Lula. Pode ser que gere repugnância, aí a vaca vai pro brejo completamente e a lápide do Lula realmente é concretada. Essa é a grande realidade. Mas, obviamente, que o Lula está se esforçando para concretar de forma muito sólida essa lápide. O governo Lula vai se unir à África do Sul para acusar Israel de genocídio na ONU. Amigo, você está negociando com os Estados Unidos uma taxação, a sua situação já não está boa, você já falou muita besteira, os seus amigos viraram inimigos, estão abandonando o barco e você vai se meter em acusação de Israel com outro país bosta que é a África do Sul? Isso, meu perdão aí a quem é da África do Sul, mas é a grande verdade, é tão bosta quanto o Brasil. Não é relevante. Se estivesse junto com a China, pelo menos, ia ser ruim, mas ia ser menos pior. É um cara grande, é um cara que dá pra carregar uma negociação. Mas com a África do Sul, vão os dois entrar no buraco, entendeu? São dois malucos. Nem sei quem é o presidente da África do Sul, mas são dois malucos. Tão lascados, entendeu? E aí, beleza. Aí vem aquela provocação. Aí tem essa provocação rolando. E eu tô remostrando isso aqui pra você, que eu desvalorize já voz, sei lá, nem sei porquê, negócio estranho que eles fizeram, mas basicamente é ir contra ainda mais a moeda americana para provocar
ainda mais. Enquanto a Rússia e a China já desconversam sobre desdolarizar, o comércio cria moedas BRICS. O PT dobra a aposta, só para alimentar a briguinha com Trump. Benefício para o Brasil, zero. Custo, mais dificuldade para negociar as tarifas. Ideologia custa caro no seu bolso. Essa é a grande realidade. Marina Helena fez um comentário perfeito, essa é a grande realidade. E calma que a gente vai chegar lá na teoria do Caiado. Calma aí, eu acabei de fechar, deixa eu abrir de novo. Essa aqui é a teoria do Caiado, que eu gostei bastante, tá? Sendo sincero, eu gostei bastante. Eu já vi alguns de vocês aqui comentando isso aqui nos comentários do vídeo. Eu leio todos os comentários, tá? E eu pensei, interessante, mas agora que o Caiado trouxe, eu vou ler pra vocês, pra todo mundo ficar ciente. Não sei se condiz com a realidade, tá? O presidente Lula está fazendo nada fora do script. Pelo contrário, segue à risca o que Hugo Chávez fez na Venezuela, afrontar gratuitamente o governo americano. Lá, ao sofrer represálias como as aplicadas agora ao governo brasileiro, Chávez ressuscitou o Bolívar e conclamou o enfrentamento aos americanos em nome da soberania. E veja o que aconteceu àquele país. Aqui o Lula, de caso pensado, declara uma guerra ao Congresso Nacional. Tenta deflagrar uma luta de classes entre ricos e pobres, depois de ter assaltado os aposentados, e sai em ataque ao presidente dos Estados Unidos, pois país que sempre foi nosso aliado. Ou seja, segundo o Caiado, é tudo estratégico. E vou ser sincero, não duvidaria muito. Eu acho que é uma estratégia burra, porque eu acho que o Brasil não vai conseguir virar Venezuela. Eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte e o Centrão não vai deixar, tá? O Centrão vai utilizar todos os tipos de recursos necessários e recursos até mais enfáticos, caso seja necessário, na minha humilde opinião, para prevalecer e proteger o seu patrimônio. O Centrão tem patrimônio em terra, casa e tudo mais. E se o Brasil virar Venezuela, tudo vira vinagre. Perfeito? Seguimos agora, e parece que a gente tem dois Brasis, tá? Filho de Lula na mira, Receita Federal cobra 10 milhões por negócios da era Lava Jato. Parece aqui que tem uma parte do Brasil que está sitiada, tem uma parte da Polícia Federal que está sitiada, e tem uma parte que não está sitiada. Não está sitiada, ou seja, ele ainda é democrático, ele ainda tem uma instituição forte que não consegue receber grandes influências políticas. E eu acho que faz sentido essa operação. Ou seja, o Lula está conseguindo proteger o irmão do INSS, está conseguindo proteger uma galera, mas não conseguiu proteger o filho de uma cobrança da Receita Federal? Quem que está por trás? Eu já falei isso aqui em vários vídeos. Quem que está por trás da investigação do INSS? Quem está por trás disso tudo? Tem alguém. No Brasil, nada anda sozinho. Esse é um ponto que a gente tem que se atentar extremamente. Porque existe uma especulação que quem está por trás disso é o Trump. E se você for reparar, quem que provocou o INSS? Foi o Metrópole. E aí, basicamente, depois veio as investigações e tudo mais e acharam aquele rombo que parece que era uma coisa óbvia já há alguns anos. Simplesmente o INSS estava ignorando porque estava lucrando, estava vindo lucro para os amigos, né? E você não tem tanto interesse em acabar com o esquema. Perfeito, chegamos nessa parte. Agora tem uma segunda parte. Tem isso, tem a questão do seguro lá da pecuária dos pescadores. Tem vários pequenos grãozinhos de corrupção que estão sendo investigados do nada. Mas e um governo que tem uma fama de conseguir asfixiar, sabe? A Polícia Federal. Por que isso está acontecendo? Será que o Trump já está em ação? Essa é uma questão interessante. Dito isso, agora preste atenção como que está a nossa atual negociação com os Estados Unidos. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui tem total relação com a prisão do Bolsonaro. Porque se a gente quisesse amenizar as coisas, a gente ia dar uma desacelerada no processo, a gente ia mostrar uma boa vontade. Mas a grande realidade é que a gente está indo muito mais pelo caminho do Caiado, que ele citou, tudo pensado, querer realmente ser sancionado, querer ir pro buraco para tentar fazer uma revolução, do que realmente tentar solucionar as coisas. E a Thaís Herédia traz aqui uma colocação que eu achei muito pertinente. Presta atenção. Ô, Vitor, você sabe que eu acho que está todo mundo um pouco com o pé atrás, porque é uma situação inédita. O que eu ouvi muito, conversei com vários empresários e representantes das entidades, empresários que inclusive estarão lá amanhã, todos com muita reserva, porque ninguém quer criar mais ruído, né? Semana passada a gente ouviu muito, a gente continua até ouvindo, mas nessas conversas de bastidor, de contexto, para a gente entender exatamente, né, o que está pegando com os empresários e com os setores, o que se percebe é isso, é muito assim, um pouco de pé atrás. Há empresários que querem apresentar algumas soluções possíveis para o governo,
mas com receio do tanto que o governo estará apto a ouvi-las, né? Todos com quem eu conversei com todos, de todos os setores, todos têm um apreço enorme pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Não estou falando aqui do ponto de vista pessoal. Eu acho que não é sobre apreço ou não. Aqui que ela vai falar que ele tem uma capacidade de negociação. Cara, o Alckmin tá velho. O Alckmin tá cansado. O Alckmin não conseguiu negociar com a Janja, a vice-presidência, porque a Janja é muito mais vice-presidente do que ele. E simplesmente ele vai conseguir negociar com os Estados Unidos. Ou seja, só demonstra o nível de desespero desses empresários. Porque eu te pergunto, vai colocar quem? A Glaze pra negociar? Vai colocar aí um Flávio Dino? O Flávio Dino pode que tá no STF agora. Vai colocar aqui Rui Costa? Só maluco, só tem maluco. O cara mais ameno ali era o Haddad e o Alckmin. O Haddad foi para caramba. A mente dele foi para caramba. A psicologia dele acabou, ficou doido, virou petista. A grande realidade é isso, virou petista no sentido, tipo, irracional, louco. Só quer taxar. Se pá, quando ele sentar com o dedo 50 e pouco, taxa 100 que a gente gosta, entendeu? É loucura, então não tem quem colocar pra negociar, só sobrou o Alckmin, então você vai ter esse elogio. Mas eu até gostaria, se tem alguém que vem na sua mente, que tá no governo Lula, que tem ali, que poderia ter a capacidade de negociar de forma sensata, não tem, na minha cabeça não tem, não vem ninguém à mente. É só gente ruim, incompetente e ideológica. Estou falando do ponto de vista profissional, institucional, né? Viram na atuação dele pré-tarifaço, uma atuação técnica, inteligente, estratégica, porque vamos combinar que as pontes entre Brasil e Estados Unidos foram queimadas antes do dia 2 de abril. Fato. Antes do anúncio do dia da libertação, que o Brasil ganhou os seus 2%, as pontes entre o governo Trump, recém-impossado, e o governo Lula já tinham se queimado. Então, ainda diante disso, Alckmin conseguiu essa reunião com o secretário de Comércio Exterior. Vamos contar aqui também que Fernando Haddad até encontrou com o Bessent, mas com o secretário do Tesouro, que é talvez hoje o nome mais importante da economia dos Estados Unidos, mas ali num outro contexto e que Alckmin O Haddad conseguiu... encontrou esse cara, qual que foi o papo? O Haddad nem economista é. Sabe nada, ele vai falar, qual que é a sua solução, Haddad? Taxar. Qual que é outra coisa que o Haddad vai falar? Viu 10 minutos da agenda dele, quer dizer, não foi uma agenda específica para tratar do Brasil. Então, há essa expectativa dessa expertise, até da personalidade de Alckmin na lida com esse processo, mas há uma... O desespero do empresário, aí basicamente ela tá aqui passando pano também, mas não tem quem colocar. Aí você vai indicar o menos pior, não. O Alckmin é perfeito, é muito bom, bota ele é o cara mesmo que a gente confia. Não é que confia, eu vou colocar quem? Meu, loucura. Preocupação muito grande na parte da agora vem a realidade, senta nessa, vai. negociação que está inviabilizada. E ela é grande, ela não é pequena, porque ela é a parte da política. Ela é a parte que deu ao governo, por exemplo, ganhos de visibilidade. Popularidade a gente vai entender com as pesquisas, a partir de amanhã tem pesquisa na rua, né? A gente vai entender, ou seja, agora dia 15, que você está assistindo esse vídeo, vai sair pesquisa, eu vou mostrar no próximo vídeo. Ou seja, agora a gente vai entender o real impacto. Será que foi realmente positivo? Se foi negativo, amigos, vai ser sangue puro, sangue puro. Essa é a expectativa, a leitura de bastidor também é que houve ganho de popularidade. Que houve ganho de engajamento, isso a gente já sabe com certeza. Mas há uma preocupação muito forte com a estratégia que será montada. Então, o ministro vice-presidente Geraldo Alckmin disse agora há pouco... Herédia, a gente está falando do PT. Que estratégia que o PT tem, mulher? Que estratégia que tem? Que não adianta ficar fazendo especulação que o governo quer baixar de 50 para 30, quer adiar, não tem nada disso, que eles querem... Então o Alckmin negou isso. Normalmente esses boatos são quentes, tá? Pode ser mentira, realmente, mas normalmente são quentes. Isso é tubo de ensaio. Joga para ver se pega ou não pega, tá? E o setor privado para aí montar a sua estratégia. O tempo corre a favor desse movimento, porque é só 1º de agosto, mas até 1º de agosto muita decisão precisa ser tomada. Então, a minha impressão... Essa parte eu discordo, tá? Eu não acho que o tempo está a favor. Você tem mais ou menos 15 dias para ou você se ferrar completamente ou se ferrar em parte.
Essa é a grande realidade. Não tem líder para negociar isso, é governo do Estado se intrometendo, é o governo Lula piorando a situação, é campanha do PT querendo amplificar a desdolarização, é os amigos pulando do barco, é o Moraes dobrando a aposta, é nova carta dos Estados Unidos chegando no Brasil e sendo ignorada porque a PGR foi lá e emitiu uma ordem de prisão, um pedido de prisão às 11 da noite. Isso é horário de expediente, amigo? Pelo menos esse foi o momento que eu vi a notícia. Então, eu não acredito que tenha demorado muito para o jornalista descobrir. Normalmente é bem imediato. Ou seja, isso é horário. Por que esse cara estava acordado 11 da noite pedindo ordem de prisão? Loucura, né? Loucura. Pedir prisão para o STF. Loucura, né? Loucura. Ou seja, eles queriam que saísse. Eles queriam pressionar. Eles, por algum motivo, querem pressionar o Trump. Eu não me surpreenderia 200% o Trump fazer uma extração do Bolsonaro. Ou seja, pegar o Bolsonaro daqui e guardar nos Estados Unidos. Isso seria chocante, porque seria basicamente decretar que o Brasil é uma ditadura. Faz isso e taxa tudo conjuntamente com a Europa. O que o Brasil vai fazer? Se você topa pagar 20%, 30% a mais nos seus alimentos, em tudo na sua vida, para bancar a soberania do Brasil, para proteger a democracia do Brasil? Fica essa reflexão, comenta aqui pra gente. É de que todo mundo chega machucado, tá todo mundo machucado desses setores, né? Porque essa coisa de dizer, olha, vai impactar pouco no PIB, mas os setores que estão envolvidos, pesca, laranja, café, aviação, você tem toda uma cadeia de negócio, especialmente aqueles da indústria com alta tecnologia. A gente acabou de ouvir o presidente Danchan dizendo 50% da pauta exportadora brasileira de alta tecnologia vai para os Estados Unidos. Ora, isso pode ser em termos de PIB pequeno, mas em termos de competitividade e participação no Brasil, não é. Então, tem todo um cuidado e uma expectativa não positiva nem negativa, apenas de respeitar o movimento do governo e querer fazer parte dele. Ou seja, vocês conseguiram entender, né? Tá todo mundo meio ressabiado e basicamente está demonstrando algum tipo de fé. Por que fé? No governo Lula tem que ter fé. Não tem outra coisa, não tem justificativa. Beleza, último vídeo que eu postei isso aqui, ó. Que recebeu mais uma carta do Trump, que o Trump tá olhando atentamente pro Brasil, citou o Moraes, citou o governo Lula e que as consequências que já estavam sendo esperadas vão ser executadas. Quem falou isso foi o secretário lá do governo Trump, ok? Beleza. O que você imagina? Cara, agora eles vão segurar o pé. Na verdade, eu já não imaginava isso, tá? Depois daquele negócio que o Moraes mandou mais uma ordem legal, eu parei de acreditar que o Moraes vai segurar o pé. Eu acho que ele vai acelerar o carro até bater no poste. E se pegar do lado do carona, ele pega outro carro e acelera de novo. Se bater do motorista, aí resolve a situação. Mas se bater do lado do carona, ele vai pegar outro carro e vai acelerar de novo. O cara tá cachorro louco. Ele tá igual aquele cenário que eu coloquei pra vocês, do cara que entra na tua casa, dá 2 tapas na cara e vai embora. É isso, é esse pique, tá? Beleza. Qual que é o impacto do tarifaço disso tudo, tá? A gente tá falando em 0,41% do PIB brasileiro. 48 bilhões. Você acha que o Brasil tem espaço para perder 48 bilhões em PIB? Coloca que 10% disso aqui vai ser imposto, tá? 4,8 bilhões de arrecadação? Não tem, na minha humilde opinião. E quanto mais, perder 0,41% de crescimento. O crescimento do Brasil esse ano já está prejudicado, com isso aqui vai jogar para o ralo. Teoricamente, quando isso se consolidar na realidade, depois que a fumaça passar, provavelmente isso vai reverter em queda de popularidade. Beleza? Agora vamos para... Antes disso, tem mais isso aqui e depois vamos para o pedido de prisão. Vinícius Carrion lançou essa. Enquanto eu falo, o senhor fica quieto, diz Moraes, advogado de Felipe Martins, que é o Jeff Schickini agora. Amigos, o homem é o Deus do Brasil, né? O homem é o Deus do Brasil. Se você não sabia disso, agora você sabe. Agora, vamos para o pedido da PGR. Urgente. Carolina, Tony, vocês pediram para citar quem tá postando e tudo mais, eu vou começar a citar mais, tá? Caroline de Tony, que é do PL, pegou e publicou. Urgente, PGR pede prisão de Bolsonaro em parecer encaminhado ao STF. Ou seja, o STF tem tudo na mão para mandar prender.
Essa é a grande realidade, e agora eu vou trazer a matéria na íntegra aqui para ficar tudo bem claro. Após pedido da PGR ao STF, Bolsonaro pode ser condenado até 43 anos de prisão por trama golpista. Você acha isso justo? Vamos ser sinceros, você acha isso justo? Eu, pelo menos, não acho. Ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser condenado até 43 anos de prisão pela primeira turma do STF, caso sejam aplicadas as penas máximas de 5 crimes citados pela PGR, em manifestação enviada à corte nesta segunda-feira, e também as causas de aumento de punição previstas em acusações por envolvimento em trama golpista. Queria te mostrar o horário que isso aí, ó. 11h59 da noite. 11h59. Você acha que quanto tempo que levou para o jornalista descobrir isso? E para escrever o texto? 1, 2 horas? Provavelmente essa ordem foi expedida após o horário de expediente. Por quê? Aí eu deixo você refletir aqui. Vamos continuar. Após o parecer enviado pela PGR, Paulo Gonet recebeu cartinha do governo americano e mesmo assim não baixou a cabeça. Aí eu não acho que Paulo Gonet é cachorro louco, eu acho que ele está sendo pressionado. Por quê? Depois a gente pode falar disso. Fica aberto o prazo de 15 dias para os demais réus apresentarem suas alegações finais. O primeiro será o tenente-coronel Mauro Cid, que fará isso antes dos demais, por ter fechado um acordo de delação premiada. Depois, os demais réus também protocolam seu posicionamento final, em um prazo conjunto igualmente de 15 dias. Ou seja, em 15 dias, pelo que eu entendi, acho que é 15 ou 30, né? Acho que é 15 para um, 15 no total. O Bolsonaro tende a ser preso. Por que ele tende a ser preso? Porque, amigo, toda a pressão internacional, toda a pressão que foi feita, não fez a galera recuar, não vai recuar. Essa é a minha concepção, tá? Para advogados consultados pela Globo, em março, após denúncia da PGR, ainda que a pena possa chegar a 43 anos, o mais provável seria uma condenação no meio do caminho, acima de 14 anos, mais distante do máximo do Código Penal previsto. A grande verdade é que o Bolsonaro não sobrevive 14 anos na prisão, pô. Vamos ser sinceros, não sobrevive. Ele foi esfaqueado, pô. Não tem como, vamos ser sinceros. Ele tem que ser real. Realidade. Veja detalhes do crime. Organização criminosa, penas de 3 a 8 anos, com até mais de 4 anos. Vou pular isso aqui. Bolsonaro foi denunciado pela PGR em fevereiro pelo que... PGR foi... Desculpa o horário, são 1 da manhã. 2 da manhã agora já. Então, perdoem que eu estou um pouco atordoado. Bolsonaro foi denunciado pela PGR em fevereiro pelos crimes de organização criminosa, que prevê penas de 3 a 8 anos de prisão, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e aí tudo aquelas baboseiras, tá? A PGR também apontou no delito de organização criminosa, houve ainda emprego de arma de fogo. Ninguém achou essas armas, pelo menos não fiquei sabendo, que aumentaria a pena até 50%. E o exercício do comando de organização, o que aumentaria 1/6 do terço da pena. Ou seja, esse aqui é o pedido e provavelmente, infelizmente, eu acredito que ele vai ser preso. Não sei se o Trump vai fazer uma extração, que é o nome utilizado quando você vai salvar alguém desse jeito. E a gente tem que acompanhar. Qual que é o meu argumento para a prisão? É que ele não regou até agora, nem o Lula, nem o STF, não vão regar mais, eles vão pro pau. O que o Trump vai fazer depois? Acho que vai sancionar tudo, vai dobrar a aposta e vai fazer a gente sofrer. Vai sangrar todos os brasileiros para educar os nossos líderes. E aí, se a gente não se revolta, se o Congresso não faz nada, se o Senado não faz nada, a gente vai ter que esperar até 26. Aí eu não vou falar o que pode acontecer em 26, porque o último vídeo que eu coloquei no TT, que eu quase fui banido lá, foi porque eu fiz esse comentário, então não vou fazer mais esse comentário, eu deixo pra sua imaginação. Agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e comenta qual a sua opinião sobre esse vídeo e também o que eu posso melhorar para conseguir te agregar ainda mais e informar o Brasil pra gente vencer em 26. Um abraço e até o próximo vídeo.